Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Então, vou dividir essa aula nossa, desse capítulo, em duas, porque são dois sistemas que estão intimamente interligados, mas vamos entender separados, tá? Então, o sistema nervoso, a gente começa com ele. É, Então, o sistema nervoso ele é composto pela sua célula principal, que é o neurônio, tá? Ele é capaz de receber estímulos do meio externo e do meio interno. É um tecido sensorial e conduzir essas informações rapidamente para diversas partes do nosso corpo, seja para músculos, seja para órgãos, glândulas, tá? É... E suas células são o seguinte: é a turma que é chamada de gliócitos ou glias e os neurônios. Os neurônios a gente já conhece, né? Até eu comentei naquela aula ao vivo. E as outras células, né, no livro de vocês está até neuróglia, tá? Que são esse outro conjunto de células que são feitos pelos astrócitos, são compostos pelos astrócitos, as micróglias e os oligodendrócitos, tá? O oligodendrócito, por exemplo, é um outro tipo de célula do tecido nervoso, além do neurônio, que é responsável por formar a bainha de mielina, porque ele se enrola em volta do axônio, como você pode ver em azulzinho aí, tá? E aí ele ajuda a formar, junto com os lipídios, a bainha de mielina. Os astrócitos, que nem vocês podem ver em cinza ali em cima, aqui, né? Eles ajudam a manter os neurônios vivos, servindo de uma ponte de nutrição, porque os nutrientes vêm pelo capilar sanguíneo, através dos astrócitos eles chegam até as células dos neurônios, tá? E ajudando o crescimento deles e tudo mais. E as micróglias que estão aqui atuam num processo de defesa do seu sistema nervoso, tá? Então isso aí é as células básicas, né, do nosso, como é que fala? Sistema nervoso. E aqui está o nosso neurônio, né? Condutibilidade, do jeito que eu expliquei para vocês, é sempre do corpo celular para os terminais do axônio. Essa parte aqui é a parte excitável, ou seja, é que recebe o estímulo, tá? O corpo celular, que é composto pelo dendrito, né? Que são as ramificações, é onde recebe informações. E aí o que acontece? O nosso tecido nervoso como um todo, e você pode ouvir falar esses itens aqui, né? Os gânglios nervosos e os nervos. Os gânglios é quando eu acumulo vários corpos celulares de vários neurônios, tá? É um aglomerado de corpos celulares de neurônios. Eu vou encontrar isso aí perto da coluna, nas regiões ali próximo ao coração, estômago e intestino. E os nervos já são aglomerações de axônios e dendritos, tá? Opa, dendritos. Formando um conjunto de fibras nervosas, um feixe, né? Geralmente vão ser nervos que nós vamos chamar de sensitivos e motores omissos. O que são os nervos sensitivos? São os nervos que trazem informação para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso central. São esses nervos que vão estar na superfície da minha pele para quando encostar em algo quente, para eu perceber o tato. São neurônios que levam informação, tá, para o nosso sistema nervoso central interpretar. Por isso que ele tem um nome sensitivo. Os motores já são inversos. São neurônios que vão enviar respostas do nosso sistema nervoso central a músculos, a órgãos, a glândulas. Por exemplo, através de um nervo sensitivo, eu sinto que eu estou botando a mão em algo quente. Aí essa informação chega ao meu sistema nervoso central, que processa uma resposta, que é a contração muscular. A contração muscular, ela é uma informação, um impulso nervoso que é enviada por neurônios, que agora eu vou chamar de motores, que vão sair do meu sistema nervoso central até chegar no meu músculo. E lá no músculo ele vai fazer a reação, que é a contração muscular. E os neurônios mistos são o que vivem nos dois universos aí. Nosso sistema nervoso, basicamente, ele é dividido em sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, os órgãos que tem dentro da nossa cabeça, e a coluna vertebral. E o periférico é tudo que ramifica disso aí, tá? A carinha daqui, ó.
Quando eu junto vários corpos celulares numa região, eu chamo de gânglio nervoso. E aí vou juntando os axônios e dendritos dessa turma toda, vou ramificando, aí eu tenho um feixe de neurônios aqui, ó, tá? Uma fibra nervosa. E vamos ao negócio, né, que é a propagação, tá? Como eu já tinha comentado com vocês. O que acontece, pessoal? Essa propagação do impulso nervoso no neurônio, ela depende de trocas de íons aqui entre o meio extracelular e o meio intracelular. E nós vamos ter três situações, como eu já andei comentando. A primeira, potencial de repouso. A segunda, potencial de ação. E a terceira, repolarização. E funciona assim. Todas as nossas referências vão ser o meio intracelular. Tá? A gente tem uma proteína que atua como uma bomba, chamada de bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Essa bomba, ela gasta energia para bombear sódio para fora e botar potássio para dentro. E para que ela faz esse gasto? Para eu manter vários sódios do lado de fora e manter do lado de fora da membrana do neurônio positiva. E do lado de dentro da membrana aqui do neurônio, do axônio do neurônio, negativo. Por que acontece? Apesar de você estar vendo colocar potássio para dentro, os potássios que entram aqui dentro não são suficientes para neutralizar essa negatividade. Tá? Então essa bomba, a primeira coisa que ela faz, ela fica gastando energia para fazer essa polaridade aqui. Tá? Se eu for medir a diferença de cargas positivas e negativas do lado de fora do meio interior, vai dar uma diferença de menos 70 milivolts, tá? E aí, o que acontece? Quando o impulso nervoso chega aqui, nós vamos ter o quê? Esse impulso nervoso, ele vai abrir uns canais na membrana, que são chamados de canais iônicos, tá? Canais iônicos. E esses canais vão permitir que aconteça o inverso do que a bomba faz. Esses canais vão permitir isso aqui, ó, que o potássio que estava aqui dentro saia para fora e o sódio que estava do lado de fora volte para dentro, que é o que a tendência natural das coisas acontecerem, tá? Porque como aqui fora está negativo, né, vai tender a chupar esses sódios que estão aqui do lado de fora. Então, olha só, aqui seria o que acontece para eu manter meu primeiro estágio, que é o potencial de repouso. Esse estágio é quando o meu neurônio está pronto para mandar um impulso nervoso, tá? E aí, uma vez que o impulso nervoso começa a passar no neurônio, você tem que entender que o meu neurônio ele não está permeável ao sódio entrar e o potássio sair. Por isso que ele manda uma bomba ficar gastando energia para fazer o processo. Agora, quando o impulso nervoso começa a passar, esse impulso nervoso que passa aqui no axônio, ele vai ativar esses canais iônicos que deixam a membrana permeável. Então, nisso, o potássio vaza e o sódio entra. E aí a gente vai ter o segundo estágio, que é o estágio chamado de potencial de ação, que é o despolarizar a membrana do jeito que você está vendo aqui. Ó. Vamos passar para o slide da frente. Olha lá, após a abertura desses canais, olha lá o que acontece, tá? E aí, ó, aqui você vai vendo claramente o impulso nervoso, aonde ele passa, você vai vendo negativo do lado de fora e positivo do lado de dentro. Olha lá, ó, começou aqui, onde nasceu, recebeu o estímulo, e ele vai propagando. Tá? Então, ó, aonde que ele está propagando tem essa despolarização momentânea. Depois disso, após ele passar por aquela região, ele volta no processo de repolarização. Por isso que eu chamo de 3 estágios.
O estágio inicial é o potencial de repouso. Onde que eu tenho? É onde que está pronto para receber o impulso nervoso e ocorrer aqui a como é que fala? A passagem dos rios pelos canais e tudo mais. Para eu ficar nessa situação pronta, eu preciso da bomba trabalhar para manter sódio lá de fora e potássio lá de dentro, para ficar positivo e negativo aqui dentro. À medida que o impulso vai passando, eu libero a permeabilidade das membranas, entra sódio para dentro, sai potássio, isso vai fazer com que a minha membrana despolarize, fica negativo agora do lado de fora e positivo lá de dentro. E o terceiro estágio é voltar ao normal, que é a repolarização, é voltar ao estágio de repouso, que é o quê? Positivo lá de fora e negativo do lado de dentro. E assim eu posso estar disponível para um novo impulso elétrico. Entendido? E aí o que acontece? Aqui a gente tem a história toda, os três estágios. Ó. Potencial de ação, que é quando o interior da nossa membrana está negativo e o lado de fora positivo. Potencial de inversão, que também é chamado de potencial... Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Assim. Eu só vou recapitular aqui que eu segui errado. Potencial de ação é quando a gente tem um impulso nervoso passando pelo neurônio, né? E aí a gente vai observar o quê? Só consertar aqui. A gente vai observar o quê? Aonde está passando o impulso fica negativo fora, positivo dentro, tá? Nós temos o o período de repolarização, que é após a passagem do impulso nervoso, volta ao normal. Então, resumindo, 3 estágios, vou falando isso direto que vocês têm que guardar. Potencial de repouso, o neurônio pronto para receber o impulso elétrico. Aqui eu tenho isso. Potencial de ação, que é a hora que despolariza. Está aqui. Olha como é que inverteu as cargas. E depois o período de repolarização. O detalhe aqui é o seguinte, pessoal. Para o neurônio que está em potencial de repouso entrar em potencial de ação, que é sofrer a passagem aqui, e voltar ao normal, ele demora até 2 milissegundos. Então isso chama-se de período refratário, ou seja, é quando o nosso neurônio não tem a capacidade de receber outro impulso elétrico. Então, até ele passar o impulso elétrico e voltar ao normal, dá uma fração de 2 milésimos de segundo. Isso já é suficiente para ele não ser capaz de passar outro impulso elétrico. Se eu for medir a diferença de potencial elétrico entre o meio externo e interno, externo da membrana e interno, nesses 3 momentos, a gente vai ver o quê? Que neste momento aqui, que está sem impulso elétrico, vai dar uma diferença de menos 70 milivolts. Tá? Depois que o impulso elétrico está passando, se eu for calcular a concentração de carga externa e interna, vai dar uma diferença em torno de 40 milivolts agora, positivo. Tá? E depois, quando vai voltando ao normal, a gente volta ao menos 70, e é assim que isso é descrito no gráfico. Potencial elétrico seria o quê? A diferença da concentração entre as cargas do meio externo e interno. No potencial de repouso, que é esse início aqui, nós estamos com menos 70. Aí, à medida que o impulso elétrico vai passando, que vai ativando a permeabilidade da membrana do neurônio, vai entrando, como é que fala? Vai entrando sódio, vai saindo potássio, né? Aí eu vou despolarizando e aí eu passo a ter o quê? Uma diferença entre o meio externo e interno de mais 40 milivolts. E à medida que o impulso elétrico passou, tá? Nós vamos tendo o quê? A membrana ficando impermeável de novo, a bomba de sódio e potássio bombeando sódio para fora e potássio para dentro, e vai fazer com que o seu neurônio volte ao estado de repouso, que é o quê? Cargas positivas do lado de fora e cargas negativas do lado de dentro. Tá?
E é o seguinte, o nosso neurônio, ele responde a uma lei que é tudo ou nada. Ele precisa de um mínimo de excitação, ou seja, ele precisa de receber um mínimo de informação. A partir do momento que ele recebeu esse mínimo, ele funciona. Mas se você dobrar essa excitação, ele vai funcionar da mesma forma. Ou seja, ele é tudo ou nada. Ou você dá acima do mínimo de excitação, né, de informações que ele precisa para funcionar, e depois que você passa desse limite, não importa a intensidade, ele vai sempre trabalhar da mesma forma. Ou se você estimular o neurônio abaixo do que ele necessita, ele não vai responder mais fracamente, você tá entendendo? Ele não vai funcionar de maneira fraquinha. Essa é a lei de tudo ou nada. Os neurônios que têm bainha de mielina, esse processo de polarização e despolarização só acontece nos nódulos de Ranvier, que é a região onde não tem bainha de mielina. E por isso que a nossa propagação aqui do impulso elétrico ela é saltatória, como eu tinha comentado com vocês, tá? E isso faz com que eles tenham uma velocidade tremenda. Enquanto o neurônio que não tem bainha de mielina se movimenta os impulsos a 120 metros por segundo, o neurônio com bainha de mielina vai trabalhar com impulsos assim, transmitindo entre uma região e outras em torno de meio metro por segundo, tá? Então é muito rápido, tá? Não, na verdade eu vou só inverter que falei o contrário. O neurônio que tem bainha de mielina, ele vai transmitir impulso a uma velocidade de 120 metros por segundo. E o neurônio que não tem, já vai transmitir o impulso a uma velocidade de 0,5 metros por segundo. É muita diferença, tá? E aí é o seguinte, pessoal, aonde que o neurônio... Só vou voltar uma imagem aqui, ó. O neurônio ele vai transmitir as informações para o músculo ou outro neurônio. E como que ele faz isso? Só consertar meu desenho aqui. O neurônio ele vai transmitir essa informação para o músculo ou outro neurônio. Isso aí você vai ver claramente na página 774 do seu livro. Então você vai imaginar aqui que aqui tem outro neurônio. Deixa eu só trocar a nossa tela aqui, porque aí vai ficar melhor. A região onde o nosso neurônio encontra com outro neurônio, ou encontra com o músculo, ou encontra com qualquer outra célula, é chamado de fenda sináptica. E como é que funciona lá na fenda sináptica? Isso aí está lá no final dos axônios, tá? Lá na fenda sináptica chega o impulso elétrico aqui, lá no finalzinho aqui, ó, aqui onde vocês estão vendo, que está ligado a outros neurônios, ou pode estar ligado a músculos e órgãos. O impulso elétrico vai fazer com que vesículas que contêm várias substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, como acetilcolina e outras coisas mais, liberem essas informações químicas para a célula neuronal seguinte, ou para o órgão seguinte, ou para a glândula seguinte. Então, para um neurônio passar a informação para o outro, ele não encosta um no outro, não. Ele tem um espacinho chamado de fenda sináptica e ali ele envia informações químicas para o outro neurônio ou para outra célula. Esses neurotransmissores chegam na outra célula, produzem um impulso elétrico que vai seguir o baile, né? Seguindo corpo celular, axônio e tudo mais. E aí é o seguinte, quando esse impulso, esses neurotransmissores chegam aqui e gerar um impulso elétrico, vai existir enzimas aqui na célula receptora que vão comer, digamos assim, esses neurotransmissores para não manter eternamente a célula receptora, o órgão ou o músculo excitado pelas informações do neurônio, tá? Essas trocas são chamadas de sinapse, ok? Então, pessoal, é isso aí por hoje. E depois nós vamos seguir com a aula do tecido muscular. Abraço.